Olá, começando mais uma aula de Geografia do primeiro ano. Vou dar continuidade sobre o assunto Brasil, potência agropecuária, falando sobre o assunto a produção de biocombustíveis, a indústria de equipamentos agrícolas. A produção de biocombustíveis vai tratar da geração, de energia a partir de algumas plantas, tá? E de alguns animais, tá? Que vai ser utilizado na substituição dos combustíveis fósseis. E vou também falar sobre a indústria de equipamentos agrícolas. Essa indústria de equipamentos agrícolas, vamos tratar sobre a modernização da agricultura, todo o maquinário utilizado no agronegócio e na agricultura também. Eu sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. A produção de biocombustíveis. Biocombustíveis são todas as matérias biológicas que têm a capacidade de gerar energia. Qualquer vegetal ou animal tem potencial bioenergético, no entanto, apenas alguns podem ser explorados economicamente. Os principais produtos biocombustíveis são o biodiesel e o etanol. Então, nós temos algumas plantas, tá, que podem ser extraído esse biodiesel. Então, uma das vantagens na utilização desses principais produtos biocombustíveis, tá, é a questão da poluição. São bem menos poluentes do que o combustível fóssil. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar os biocombustíveis. O biodiesel, ele é extraído de diversas plantas, como citei aqui alguns exemplos, a mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, amendoim, soja, cana-de-açúcar e gorduras animais. Chamando a atenção para o babaçu, que é uma planta típica daqui do Maranhão, e da cana-de-açúcar, que é bem explorado no nosso país. Atualmente, o biodiesel é utilizado para substituir parcialmente o óleo diesel em motores de veículos e máquinas. Então, é parcialmente, não quer dizer que, apesar desse biodiesel ele ser bem menos poluente do que o óleo diesel, ainda não foi aderido totalmente, tá? A esse novo combustível. A escolha da matéria-prima da qual será produzido o biodiesel deve se levar em conta os fatores econômicos, fatores ambientais e fatores sociais. Os fatores econômicos vai tratar da oferta e da procura daquela planta, tá? Daquela matéria-prima que é produzida ou retirada de determinado país. Essa lei da oferta e da procura, tá? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é muito cultivado no Brasil, tá? Tanto para se fazer o açúcar, quanto para se fazer o biodiesel, tá? Precisa de uma grande área também para ser plantada, tá? Então, aqui já vai interferir no meio ambiente. Então, quanto mais áreas plantadas, por exemplo, da cana-de-açúcar, vai haver o maior desmatamento no nosso país, ou então naquela região ou no estado que é cultivado a cana-de-açúcar. E os fatores sociais, levem em consideração, vou citar aqui de novo o exemplo do babaçu. O babaçu, ele é muito utilizado, tá, como renda para as mulheres quebradeiras de coco no nosso estado. Então, o babaçu, ele tem um fator social, tá? Que é fornecer suprimentos, o trabalho de muitas mulheres no interior do Maranhão. E quais são os impactos sociais e ambientais, tá? No cultivo dessas plantas, tá? Na geração desse biodiesel.
Então, os fatores, os impactos sociais e ambientais, citei aqui o cultivo de alimentos em áreas menores, é uma tendência o cultivo de alimentos em áreas menores, até para poder haver uma proteção das florestas, tá? Então, já é uma tendência em todo mundo. Produção menores, demanda alta e procura, tá? Afeta o preço dos alimentos no mundo, inflacionário. Quando há uma demanda alta da produção, ou há uma demanda menor na produção, tá? Então, vai ter a lei da oferta e da procura. Quando se produz muito um certo tipo de matéria-prima, quando é extraído, ou quando um país ele tem muito determinada matéria-prima, então vai haver uma diminuição do preço daquele produto. Já quando tem pouco, vai haver um aumento do preço. Então, nós estamos falando aqui da lei da demanda alta, oferta e procura. Então, isso vai interferir no preço dos alimentos no mundo. Então, quanto mais se produz, tá, ou menos se produz, tudo isso vai influenciar no preço dos alimentos. Quando um tipo de alimento ele está escasso, tá, ou não é a época de uma alta produção, o preço desse alimento ele vai aumentar. Quando há uma alta produção, o preço desse alimento ele vai diminuir. Tivemos o exemplo recentemente do arroz no Brasil, que faz parte da base alimentar dos brasileiros, da população. Então, houve um aumento do preço desse produto, então foi sentido pelas famílias, o poder de compra do brasileiro, devido à pandemia, diminuiu um pouco. Então, todo mundo sentiu esse impacto. A maioria das pessoas no Brasil come arroz todos os dias. Então, faz parte da alimentação diária do brasileiro. E também o inflacionado, tá? A inflação também vai contribuir. O que foi que aconteceu, tá? Com o preço do arroz, tá bom? Temos também a alta dos preços dos commodities, que é a matéria-prima, tá? Aquilo que um país ele produz, aquilo que é extraído de um país, tá? Exemplos de todas aquelas plantas que podem ser extraído o biodiesel. Impacta no preço da carne, por exemplo, dos ovos e seus derivados. Quando, por exemplo, há um aumento de preço do milho, já vai impactar, ou da soja, já vai impactar no preço da carne, tá? Porque a ração que o gado come, que o boi come, vem do milho e da soja. Então, logo vai haver o aumento do preço dos ovos e seus derivados, como, por exemplo, queijo. Então, devido ao aumento do preço da ração à base de soja e milho, consumido pelos animais. Então, uma coisa leva a outra. Então, tudo é uma cadeia. Em países cuja base da alimentação é o milho, os preços elevados geram graves problemas sociais, tá? A mesma coisa aqui do Brasil. Quando houve o aumento do arroz, tá? Então, causou alguns problemas sociais, como algumas pessoas não tiveram condição de comprar o arroz, ficaram sem essa base alimentar diária no seu dia a dia. Então, a mesma coisa é o milho. Tem alguns países que a base da alimentação é o milho. Então, se há um aumento do preço, afeta, tá, o consumo dessa população. No Brasil, há uma grande preocupação com a segurança e a soberania alimentar. Que preocupação é essa, com essa soberania alimentar, essa preocupação? O Brasil, ele é um fornecedor de matérias-primas. Nós sabemos que no Brasil nós não temos uma tecnologia voltada, tá? Para desenvolver, tá? Aqui mesmo suas matérias-primas, tá? Então, é retirada a matéria-prima do Brasil, enviada para outros países e volta como produto para nós comprarmos. Só que no agronegócio, na agricultura, tá? No setor agrícola, o Brasil, ele é um grande produtor agrícola. Então, ele tem uma segurança alimentar porque ele é um grande produtor. O Brasil tem capacidade de produzir tanto para alimentar sua população, quanto para
alimentar populações de outros países. Um exemplo é a soja plantada no Brasil, inclusive aqui no sul do Maranhão. Toda essa soja é para exportação, como por exemplo para a China. Tá? Então o Brasil ele tem uma soberania alimentar. Tanto ele é um grande produtor, quanto ele é um grande exportador de todos esses produtos agrícolas. Então, há uma preocupação, tá, do Brasil com a sua segurança alimentar e sua também soberania alimentar. O etanol, né, que nós conhecemos mais como o álcool etílico, é o biocombustível mais utilizado na substituição dos combustíveis fósseis. Tá? Por que ele é mais utilizado? Tá? Já havia citado antes, mas vou reforçar, que é a questão de ser menos poluente, tá? Ele é menos poluente do que os combustíveis fósseis, por exemplo, do que o petróleo. Tá? E também ele é uma energia renovável, já os combustíveis fósseis, eles são não renováveis, eles podem acabar um dia. Então, quanto mais nós utilizarmos, quanto mais houver uma necessidade humana de utilizar o combustível fóssil, um dia vai acabar. O tempo da natureza não é o mesmo tempo do humano. Então, apresenta várias vantagens em relação à gasolina, tá? A gasolina, ela advém de um combustível fóssil, proveniente de recursos naturais renováveis, tá? Todas aquelas plantas que eu citei no início da aula, que podem ser extraídos, tá? Tanto o biodiesel quanto o etanol, elas são recursos naturais renováveis. As emissões de poluentes e gases de efeito estufa gerados pela combustão do etanol são muito menores, tá? São menor, tá? Esses impactos, esses gases lançados na camada de ozônio. Então, há uma menos poluição, tá? Levando-se em consideração o combustível fóssil. O etanol é produzido com diversas matérias-primas. Tá? Citei alguns exemplos e os países os quais produzem esse tipo de matéria-prima. O milho é produzido nos Estados Unidos, o trigo e beterraba na Europa, a cana-de-açúcar, destaquei, oferece melhor eficiência ambiental. Tá? Dentre essas matérias-primas, a cana-de-açúcar que oferece melhor eficiência ambiental e também o Brasil, tá, é um fornecedor dessa matéria-prima. E quais são as consequências do uso do etanol? As consequências, tá, como já havia citado, é a expansão das fronteiras agrícolas, ocupadas pelo plantio de espécies que são matérias-primas do biodiesel. Então, acaba que para incentivar o uso do etanol, tá, precisa-se de grandes áreas plantadas. Então, há maior desmatamento, tá? E o Brasil tem que haver, tá, uma preocupação com o meio ambiente e a preservação das suas florestas. Há uma destruição de áreas florestais, tá? Por exemplo, a cana-de-açúcar, tanto a cana-de-açúcar quanto o milho, quanto o trigo, tá? São plantadas em grandes áreas, tá? Então, há um desmatamento para que essas matérias-primas sejam produzidas. Então, essa é a consequência, tá? Que são as desvantagens do uso do etanol. Há indústrias de equipamentos agrícolas. Tá? Há indústrias de equipamentos agrícolas, tá? No Brasil, ele vem seguindo a tendência do mundo. Houve uma modernização na agricultura do Brasil, tá? Isso contribuiu para o agronegócio e o crescimento desse mercado. O Brasil é um grande produtor agrícola, ele fornece várias matérias-primas para vários países do mundo. E também o país ele tem uma tecnologia voltada para o agronegócio. No agronegócio, há um segmento especializado na fabricação de máquinas e equipamentos que operam diretamente no preparo da terra e no plantio. As
Esses equipamentos agrícolas, todo esse maquinário é utilizado mais na época do plantio de uma cultura e na época da colheita, chamando a atenção que a utilização de todo esse maquinário contribui para o desemprego, tá? Principalmente na zona rural. Esse maquinário ele veio, tá, para substituir a mão de obra humana. Então, quanto mais se utiliza o maquinário, quanto mais se utiliza os tratores, que são exemplos, tá? Os tratores, colheitadeiras, pulverizadores, retroescavadeiras, cultivadores motorizados, quanto mais se utiliza esse maquinário na agricultura, menos mão de obra humana vai ser utilizada. Citei aqui também os resfriadores de leite, ordenhadeiras, mecânicas, climatizadores e aviários. Aqui eu já estou falando das agroindústrias, tá? Então, vejam que no Brasil nós temos todas essas tecnologias voltadas para o agronegócio, para essa grande produção de alimentos. A produção de máquinas e equipamentos. Nós temos o predomínio de multinacionais, só que o Brasil ele tem uma tecnologia, nós temos tecnologia voltada para a produção do grande maquinário, temos matéria-prima, que são as plantações, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, enfim, o Brasil ele é um grande produtor. Temos mão de obra qualificada para utilizar esses maquinários, o motorista do trator, das colheitadeiras. Temos os profissionais voltados para a agricultura, tá? Nós temos os agrônomos, tá? Engenheiros. Então, o Brasil, ele tem uma mão de obra qualificada. Então, tem também uma expectativa acumulada e tem um mercado interno potencial. Então, nós temos todo um potencial voltado para o crescimento do agronegócio no país. Temos um parque industrial composto por empresas que fabricam esse grande maquinário e temos os bancos. Esse grande maquinário, essas máquinas utilizadas na agricultura, elas são muito caras. Então, os grandes produtores agropecuaristas, eles precisam do financiamento dos bancos para efetivar a compra dessas máquinas. Atualmente, há um incentivo na produção de máquinas menores voltadas à agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura de subsistência, tá? Que são os agricultores familiares que produzem para o seu consumo e vendem uma parte daquilo que produz, tá? Para abastecer as cidades vizinhas, né? Então, esse agricultor familiar ele não tem condição de comprar uma máquina agrícola, como, por exemplo, um trator ou uma colheitadeira. Então, há uma produção de máquinas menores já voltadas para a agricultura familiar. Então, isso causa o aumento da mecanização nas pequenas propriedades. Então, vejamos que o Brasil ele é um grande produtor, tá? E também um grande fornecedor de matérias-primas. Aqui são as referências, utilizei o Baldray André para o professor, que é o livro que nós utilizamos em sala de aula. Muito obrigada e até a próxima.